A reforma da Previdência na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Entrevisto Wagner Balera, professor e diretor dos cursos de pós-graduação de Direito Previdenciário da PUC de São Paulo. Muito obrigada, professor. Um momento que essa reforma da Previdência está em ebulição, há esclarecimentos, mas as dúvidas são imensas. Eu quero começar exatamente com a questão se o governo está confuso, professor. Porque, primeiro, Michel Temer exclui aposentados dos estados, das prefeituras, joga para assembleias legislativas fazerem a revisão nessas aposentadorias. Logo em seguida, desiste dessa ideia, volta para o pacote dele. O governo sabe o que está fazendo, está confuso, pode estar perdendo o foco dessa reforma? Ou isso tudo é impressão? Não, de fato parece que é um projeto coerente, porém uma condução um pouco atrapalhada. O projeto que foi a PEC, Proposta de Emenda Constitucional, que foi encaminhada ao Congresso, ela tem pé e cabeça, ela ataca pontos essenciais de uma verdadeira reforma previdenciária, como, por exemplo, a fixação de uma idade mínima para a aposentadoria, que é impressionante que ainda não haja isso no Brasil, né? E, enfim, a proibição de acumulação de dois benefícios por uma pessoa no mesmo sistema, que descaracteriza um pouco a ideia de previdência como um regime de proteção de todos. Então, a PEC é importante, é coerente, mas está faltando talvez uma espécie de articulação de adesão, porque naturalmente é um amplo espectro de pessoas que serão atingidas, todos serão atingidos, porque não vão propriamente perder direitos, mas vão acomodar os seus direitos à nova realidade do mercado. Agora, o senhor tocou na idade mínima e esse parece ser assim, um ponto mesmo que gera maior polêmica. A instituição da idade mínima de 65 anos para todos, homens e mulheres. Isso reduz desigualdade ou acentua desigualdade num país complexo como o nosso? Não é possível fazer uma reforma específica para cada grupo de pessoas. É preciso que haja realmente uma nivelação. Não sei se exatamente essa idade é a ideal, porque aí é uma discussão mais política do que técnica. O que nós podemos ter certeza é o seguinte: se não houver a fixação de uma idade mínima de aposentadoria, não houve reforma. Então é um ponto sem o qual não se pode falar em reforma. Quer dizer, isso é cláusula pétrea? Isso seria uma cláusula pétrea da reforma. Certo. Agora, tem uma outra coisa, eu vejo muito, as lideranças sindicais estão falando bastante, e a tônica é que, primeiro, não há o déficit apregoado pelo governo para justificar a reforma. Afirma-se que uma das saídas seria que a proibição de desvio dos recursos da Previdência e da assistência social a qualquer pretexto, considerando inclusive como pedalada fiscal e crime de responsabilidade. Aí acabaria essa coisa do déficit. Isso faz sentido? Olha, de fato está havendo um desvio desde 1994. Esse desvio foi mudando de nome, mas sempre autorizado por emenda constitucional. Sim. Não é propriamente uma pedalada, porque está autorizado por emenda constitucional. A última emenda constitucional permitiu um desvio de 30% da arrecadação. Quer dizer, decidido no Congresso. Decidido no Congresso por não emenda, é pelo presidente. Não, por emenda constitucional, que é a chamada DRU, Desvinculação das Receitas da União. Quanto isso vai significar no ano 2017? 118 bilhões. Vão ser desviados do sistema de seguridade social 118 bilhões. Dir-se, bom, então se você não tivesse esse desvio, acabaria o problema? Não. O problema é maior do que o desvio. O desvio agrava o problema, mas ele não significa simplesmente... Não soluciona. Não soluciona. Outra questão que é apresentada como, assim, de forma recorrente é que a reforma, ela se destina a mudar benefícios, carências, quer dizer, atinge os contribuintes da Previdência Social e deixa de fora, protegendo aqueles que já são beneficiados, que são as pessoas que têm desonerações, as entidades, as instituições, os devedores, os sonegadores. Faria diferença se esse setor, esse grupo, fosse o atacado e não o cidadão comum nos benefícios pagos antecipadamente? Então, nós temos que pensar que nesse momento é preciso que toda a sociedade participe.
Então ninguém pode ficar de fora. Nós não podemos dizer, olha, agora os bombeiros não podem entrar porque que não eles é são o que diferentes. vai acontecer, é o que tudo indica. Todos terão que participar de alguma forma. Então os sonegadores têm que parar de sonegar, e se estão sonegando tem que ser exigido compulsoriamente os débitos. Tem que acabar com a desoneração, que agrava também o déficit. Então toda a sociedade deve cooperar para a verdadeira reforma. Sim. Agora, mas de qualquer forma, já há a exclusão de alguns grupos. Os militares estão fora, aí professores, oficiais, policiais, civis. Faz sentido em relação a isso que o senhor acaba de dizer? Essas exceções se justificam? Nenhuma exceção se justifica, porque o sistema tem que ser geral para todos nós, e ele começa sim a partir da primeira reforma de 98. Já foram 3 emendas constitucionais, 98, 2003 e 2007. Essa é a 4ª reforma. O espírito, digamos assim, das reformas foi a redução das diferenças entre os regimes. Só que isso está sendo tolhido pelas várias pressões, armadilhas que se colocam no bojo do projeto. A última questão, professor. Faz sentido fazer uma reforma da Previdência já, a toque de caixa, antes até da aprovação de uma reforma trabalhista e mesmo antes de nós sabermos qual será o impacto dessa nova lei da terceirização sobre as receitas previdenciárias? Faz sentido fazer a reforma da Previdência antes desse restante que eu mencionei? Olha, você e todos nós temos que ter certeza que a reforma é algo para ontem. Então é algo extremamente urgente, porque dela depende o futuro de todos os brasileiros que ainda não estão aposentados, que não são pensionistas, que já estão recebendo, porque pode faltar dinheiro para todos. Então é verdade que é um conjunto de reformas que se imbricam, mas essa, de fato, seria uma grande prioridade. Já? Já, nesse momento, mesmo antes da trabalhista e de sabermos o efeito da terceirização sobre receita previdenciária. Porque são implicações que existirão de uma forma ou de outra, mesmo com o atual cenário. Professor, agradeço muito sua entrevista, muito obrigada por seus esclarecimentos. Uma boa noite. Boa noite.